Oi, pessoal, estou muito feliz que estamos juntos novamente em mais uma monitoria e, inclusive, feliz porque vocês nos ajudaram a escolher os temas e o tema de hoje vai ser sobre motivação. Um tema tão importante para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, consiga trabalhar naqueles dias que a gente não está tão legal, tão bem e principalmente para que a gente seja feliz. E trabalhar motivação também, eu entendo que ajuda muito ao nosso entorno. Por exemplo, filhos, né? Eu sou mãe de uma bebezinha que agora tem 1 ano, e como eu vejo que o meu estado influencia o estado de espírito dela, vamos pensar assim, ou na minha casa. Então, você estando motivado, você vai motivar, vai facilitar a motivação de outras pessoas. Então, é um tema muito relevante para a nossa vida e para as pessoas que nós amamos, para as pessoas do nosso entorno, no nosso local de trabalho. Se você é líder, por exemplo, a sua motivação impacta inclusive nos resultados da sua equipe, no espírito, como eu comentei, da sua equipe para alcançar os resultados. E entender que às vezes nós não estamos motivados, ou essa motivação, sei lá, foi para algum lugar, mas não está conosco. Então, o que eu posso fazer para gerar a motivação que eu tenho que ter, que eu preciso ter para fazer algumas coisas? Então, eu separei a nossa monitoria da seguinte forma: falar um pouquinho sobre a relevância desse tema, que ele é bem importante na nossa vida, entender como gerar realmente essa motivação em nós, falar um pouquinho de como o nosso cérebro funciona, o que a neurociência nos explica um pouquinho sobre isso, trabalhar um tema que eu acho super importante, que é coligado a esse tema motivação, que é a inspiração, e, claro, te passar algumas dicas para você praticar, para você realmente realizar no seu dia a dia, ok? Então, para iniciar, eu quero começar te fazendo uma pergunta para você refletir. O que você faz para gerar automotivação? Pensa aí. Eu gosto de dizer assim, no dia que está tudo bem, que eu acordei animado, ouvindo passarinhos cantar, é fácil ficar motivado, fazer coisas que eu goste, né, e tudo mais. Mas e naquele outro dia? Que você não acordou tão bem, que você não está tão legal, como você faz para gerar essa motivação em você? Pensa aí um pouquinho, reflete. Pensou? Então vamos entender algumas coisas. Olha, eu gosto de pensar que a nossa motivação, ela já existe dentro de nós. O que muitas vezes falta é eu encontrar determinação para agir, ou muitas vezes para descobrir. É legal eu saber que a motivação ela tem um pilar muito forte e que se você tiver esse pilar definido, ele ser claro para você, as coisas vão ficar bem mais fáceis. Dos pilares da motivação que eu gosto de entender é ter um propósito definido. Se eu não tenho um propósito definido, muitas vezes as atividades que eu preciso fazer vão ficar muito mais difíceis. Por exemplo, se você não tem um propósito bem definido para fazer uma atividade física, vai ser muito mais fácil de você se desanimar e não priorizar essa atividade. Se eu não tenho um propósito bem definido para a minha carreira ou para a minha liderança, vai ser muito mais fácil para você se desmotivar. Se eu não tenho um propósito definido para atingir uma meta empresarial, uma meta da minha empresa, você vai se distrair, vai desfocar e muitas vezes não vai atingir e ainda vem depois um arrependimento. Por que eu não fiz? O que aconteceu? Ai, meu Deus, estou desmotivado. Então, entender que fundamente o teu propósito. É assim, qual é o propósito que eu tenho para fazer o vídeo? Aonde que ele se liga com o meu propósito de vida, com os meus propósitos de carreira, com os propósitos da minha empresa como empresária, com o meu propósito como líder? Aonde eu quero chegar? Né? Qual motivo me faz, apesar de todas as atividades que eu tenho,
todas as ocupações que eu tenho, papéis da minha vida que eu tenho, eu parar, estudar, preparar e vir fazer uma gravação, vir fazer a monitoria com vocês. Entende a importância do propósito? Tudo que você se propor a fazer, mesmo você gostando ou não, vai ficar mais fácil quando o teu propósito é maior. Ele é ligado à tua essência. Então, vamos entender assim, acho que a primeira dica é: qual é o teu propósito para agir? Qual é o teu propósito, por exemplo? Quais são os seus motivos para você acordar cedo todos os dias? Ah, eu tenho que trabalhar, mas esse é o teu propósito? Eu tenho que ganhar dinheiro, mas esse é o seu propósito? Então, qual é o teu propósito? Ok? Então, reflita sobre isso. A partir do momento que eu tenho clareza do meu propósito, do meu motivo para agir, que motivação é motivos para ação. Quais são os motivos que eu tenho? E eles sendo poderosos, pode estar chuva, pode estar sol, posso estar animada, posso estar desanimada, mas eu vou encontrar dentro de mim a determinação e as emoções necessárias para agir agir até conseguir aquilo que realmente eu necessito. Ok até aqui? Ótimo. Vamos pensar assim agora. Pensando nessa tua pergunta aqui, ó, na nossa pergunta. O que eu faço então para gerar? O que eu quero deixar muito claro, gente? O verbo aqui que a gente separou, ele é importante você destacar. Gerar. Por que eu coloquei gerar? Porque muitas vezes eu não tenho essa motivação, como a gente estava falando. É entender assim, existe uma crença que às vezes as pessoas têm de que primeiro vem a motivação, depois vem a ação. Um exemplo. Eu decidi que eu vou acordar cedo para meditar, ou vou fazer exercícios, ou ler o que for fazer. Mas eu vou acordar cedo, antes das 6 horas da manhã, por exemplo. Muitas vezes vai acontecer de você acordar e a motivação não acordou contigo, ela não está junto. O que eu preciso fazer? Então, não se apegar à crença de que primeiro eu tenho que estar motivado para depois eu agir. Muitas vezes, e eu digo assim, às vezes é muitas vezes, você vai começar com a ação para depois vir a motivação. Eu preciso cuidar da minha saúde porque eu fiz alguns exames e deu que tá bad, tá horrível. Às vezes você não vai querer parar de comer coisas que você adora, você não tá afim de fazer exercício físico, não tá afim de se cuidar, mas você precisa primeiro agir, criar o propósito, vai te ajudar muito, mas é importante entender que muitas vezes a motivação para aquilo não está ali ainda, ela não nasceu, ela precisa ser gerada, por isso que começa com a ação. Se o meu propósito é acordar cedo para meditar, por exemplo, ou fazer um exercício, age. Não espera vir a motivação para você levantar, age e a motivação vai aparecer. Pensa numa frase assim: ação gera atração. Se eu tenho os meus motivos poderosos para agir para alguma coisa, mais motivos poderosos vão aparecer. Hábitos bons trazem hábitos bons. Pensa nisso. Então, se você conseguiu já vencer a tua preguiça de manhã, você vai ver que o seu dia vai render muito mais. Então, acaba com a crença que é a primeira motivação para a ação. Não. A ação gera atração e esse conjunto vai fazer com que a sua motivação permaneça. Lembre assim, motivação é um caminho. Ela tem que ser construída todo dia. Por mais que eu diga assim, a minha família me motiva. Ok, mas é uma construção, senão ela pode parar de me desmotivar. Eu tenho que enxergar os motivos, os meus propósitos e agir para que isso tudo aconteça. Beleza? Então, reflete aí. Se não for durante a monitoria, depois escreve para ti. O que você faz ou o que você pode fazer para gerar a motivação que você necessita para aquilo que você quer realizar hoje, que pode ser um aspecto profissional, pessoal, tua saúde, tua carreira. Escolha, né? Veja quais ações você precisa ter hoje para que você fique mais motivado. Tudo bem até aqui?
Um outro ponto também que eu quero conversar contigo é como é que o nosso cérebro funciona quando a gente fala de motivação. Então, é legal a gente entender assim, que nós temos dois aspectos, dois filtros, vamos chamar assim. Um filtro no nosso cérebro, ele é mais motivado pela dor e um outro filtro mais motivado pelo prazer. O que é legal eu entender nisso tudo? Tem pessoas que são mais motivadas pela dor, tem pessoas que são mais motivadas pelo prazer. Um exemplo de uma pessoa que é motivada pelo prazer. Eu estou assistindo esse vídeo porque eu quero me desenvolver, eu quero evoluir, eu quero ser minha melhor versão, eu quero atingir os meus resultados, os meus objetivos. Isso é ser motivado pelo prazer. Se eu tenho uma visão, eu estou assistindo esse vídeo porque eu sinto que eu estou desatualizado, eu estou ficando para trás, eu estou com medo de perder uma oportunidade de trabalho, eu estou com medo de ficar obsoleta, eu não sei fazer as coisas, eu tenho uma apresentação sobre motivação amanhã, eu tenho que ver esse vídeo agora. Isso é nos motivar pela dor. Um outro exemplo, você tem que entregar um projeto daqui 15 dias. Você deixa o teu projeto para fazer um dia antes à noite. Isso é ser motivado pela dor, né? Pela escassez, vamos pensar assim, não tem muito mais tempo. Quando você se programa antes, antecipadamente, com mais tempo, logo que você soube do que você precisava fazer, organiza sua agenda para isso, isso é pelo prazer. É claro que a gente precisa entender algumas coisas. Mel, tem um filtro que é melhor do que o outro? Vamos lá. Se eu tenho o meu filtro baseado no prazer, eu vou ter emoções mais positivas para me motivar. Se eu tenho o meu filtro mais voltado à dor, vai ser mais complicado porque vai gerar pressão. Se eu deixar para a última hora, por exemplo, para me organizar, talvez não dê tempo, eu vou ter que passar a noite inteira me organizando, daí no dia da apresentação eu já vou estar estressada, vou estar ansiosa, não sei se foi tudo, não me lembro, minha cabeça nem funcionou direito. Se eu sou uma líder, por exemplo, eu vou acabar pressionando a minha equipe, por que não fez antes? Então, é entender que o filtro da dor, ela traz algumas questões que você vai ter que trabalhar mais ainda, como ansiedade, estresse, né, agonia para aquilo acontecer e às vezes o tempo. Se acontecer alguma coisa que não estava programada, você se perde, simplesmente. Então, é entender qual é o teu filtro. Primeira coisa, a gente não quer direto já no prazer. Não, às vezes você é pela dor. Eu preciso entender se é dor ou prazer que mais me anima, se mais me motiva. Se é a dor, entenda que o filtro do prazer vai te trazer mais leveza para a vida. Então, dá para você treinar alguns comportamentos, porque vamos resgatar lá nos coaches, a gente trabalha muito isso. As nossas emoções influenciam os nossos comportamentos, que vão influenciar os nossos resultados. Então, se você estiver mais ligado ao filtro do prazer, ou treinou, porque você trabalhar as tuas habilidades emocionais, inclusive, desenvolvendo o seu senso de organização, seu senso de planejamento, você vai ter mais leveza para os resultados, você vai atingir melhor os seus resultados. Né? Você consegue trabalhar isso e gerar questões que vão te ajudar. Aí é mais fácil ficar motivado, porque vamos imaginar assim, o filtro somente da dor, então é só pressão, só estresse, só correria, só agitação. Para você trabalhar a tua motivação é bem mais complicado. Agora, se eu consigo trabalhar, por mais que seja difícil essa conexão, esse treinamento, vai focando nisso, vai desenvolvendo as tuas habilidades, porque isso vai sim impactar a sua motivação. Para que você não viva sempre no olho do furacão, como a gente diz. Que você consiga ter alguns momentos que vão acontecer, mas que não seja o tempo todo. Tudo bem, então, aqui? Então, a dica é, perceba qual é o teu filtro. Próximo, trabalha para que você comece a trabalhar pelo prazer. Que você consiga trabalhar com o tempo, com a organização, com uma visão positiva para as coisas. Vou ver um vídeo, vou passar esse vídeo para minha equipe porque eu quero que ela se desenvolva. Vou estudar para o meu desenvolvimento, vou organizar minha agenda para que as coisas aconteçam. E um outro ponto que é legal também, se você é líder, entenda o que motiva a tua equipe, porque podem
tem equipes, tem pessoas que são motivadas pela dor e outras pelo prazer. Então, se eu tenho uma equipe que é motivada pela dor, se eu for passar, ela vai fazer as atividades dela porque ela tem que se livrar, ela tem que fazer. Se eu tenho uma equipe que é mais motivada pelo prazer, ela vai fazer pelo seu desenvolvimento. Então, líder, saiba qual é o teu filtro, desenvolva o teu para que você possa focar e desenvolver da sua equipe. Beleza? Esse é um ponto bem interessante para a gente trabalhar nas nossas equipes. Até ver qual é o momento que eu tô, porque às vezes eu tô no olho do furacão e eu quero só me livrar das coisas. Então, como é que eu saio desse furacão? Como é que eu me conecto? Que aí vem o nosso próximo ponto. Falar sobre motivação e inspiração. Eu gosto de ver como coisas, às vezes, um pouco diferentes. Vamos entender assim, a gente tem... Às vezes não é um motivo, são vários motivos para a gente trabalhar. Mas é entender que a inspiração também nos leva, nos motiva. Só que eu tenho que entender que não é a inspiração que me leva a agir. Vou dar um exemplo. Minha inspiração é o amor pelo meu trabalho, é o amor pelo desenvolvimento de outras pessoas. Me inspira quando eu consigo ajudar alguém, ou com uma ideia, com uma fala, com uma prática que eu fiz e deu certo para mim, com uma conversa, com um ouvir. Eu gosto de trabalhar a pedagogia, a educação na prática para a vida das pessoas. Né? Trabalhar as aprendizagens na vida das pessoas. Isso me inspira. Só que eu tenho que entender que a forma como eu vou fazer isso é através das minhas ações, e as minhas motivações. Então, por exemplo, uma motivação, falando do exemplo do vídeo, foi aprender cada vez mais a desenvolver habilidades em mim para que eu conseguisse falar sem ficar tímida, com bastante coerência, com bastante leveza. E não pela dor, mas pelo prazer. Então, é entender que a inspiração é algo além. Eu preciso de inspiração. É importante para a nossa vida nos inspirar, mas é entender que a motivação ela precisa ser mais palpável. Um exemplo. Eu posso adorar fazer o meu trabalho, mas o que me motiva? O que é o palpável? Muitas vezes, para algumas pessoas, é comprar um carro, comprar uma casa, cuidar da sua família, ajudar seus pais, cuidar do seu filho, ganhar X de salário no mês, conseguir... Por exemplo, para mim, uma das coisas que eu adoro, que são uma das minhas motivações, é fazer cursos de autodesenvolvimento. Eu adoro fazer isso como participante. E para isso, não é a minha inspiração, isso é um dos motivos. Inspiração mais os meus motivos. Isso vai me ajudando para que eu tenha força nas ações. Um exemplo que eu comentei, eu levanto cedo para fazer a meditação. A minha inspiração é o bem-estar, ficar bem, ficar leve, né? Trabalhar minhas emoções, que eu tenho minhas vulnerabilidades. Nem sempre está tudo legal, eu tenho que trabalhar. O meu motivo, um deles, por exemplo, é que eu esteja bem, que eu esteja leve e feliz para atender minha filha, que eu esteja bem, que eu esteja animado para conversar com vocês, para conseguir ajudar meus clientes, meus amigos, minha empresa. Então, é entender que nós temos inspirações, mas nós temos também motivações. Saiba quais elas são, porque isso vai te ajudar na tua construção de motivos. Então, eu fiz aqui um outro exercício que você pode pegar uma folha aí e trabalhar, que é muito simples. Quais são suas inspirações, ou qual a sua grande inspiração? E o outro, quais são os seus motivos? Por que você faz o que você faz? Por que você continua a fazer ações, continua a se movimentar, por exemplo, mesmo que seja difícil? Por exemplo, no mundo do empreendedorismo, tem momentos que a gente está assim, tem momentos que a gente não está tão bem, e assim vai indo nesse mundão. Então, o que me faz agir mesmo quando as coisas não estão tão legais? É isso. Quais os meus motivos? A minha inspiração às vezes está altíssima, o motivo não está tanto. Vou mercar esse motivo também. Às vezes está faltando inspiração, mas o meu motivo é muito, muito forte. Vamos nos inspirar. Liderança é influência. Uma das bases é a inspiração. Tudo bem até aqui, gente? Faz sentido para ti? Me conta depois, hein? Me manda por e-mail, quem tem meu contato. Conta pra gente, me conta. Faz sentido para você? Como é que você pode realizar isso na tua vida? Ok?
vamos para algumas dicas, né? Uma das perguntas que veio é, né, Mel, Mari, como é que eu posso trabalhar a motivação no meu dia a dia quando as coisas não estão bem? Pergunta fantástica, né? Então, é entender assim, muitas vezes, né, a primeira dica, às vezes eu não estou motivada e o meu grupo também não está motivado. Eu preciso então encontrar grupos de convívio ou pessoas que sejam motivados para aquele aspecto. Então, se eu quero praticar uma atividade física, mas o meu grupo, minha família, ninguém está nem aí, ninguém faz nada, ninguém se exercita ou cuida da sua saúde, você não vai encontrar força para a tua motivação ali. Busque um grupo que vá te auxiliar nisso. Às vezes um grupo de corrida, um grupo do exercício que você quer fazer, né? Entenda o que pode te auxiliar. Quem pode te auxiliar, ok? Os relacionamentos nos auxiliam muito nas nossas motivações. Muito do que a gente faz é pelas pessoas que a gente ama. Então, crie força em grupos de convívio, ok? Vamos ver uma segunda que eu separei aqui para vocês também. Segundo, entenda que não é o que nos acontece que nos desmotiva ou motiva. É como a gente interpreta uma determinada situação. Então, por isso que o propósito é tão importante. Então, comece a perceber como você interpreta as coisas. Como você enxerga as coisas. Furou meu pneu do carro. Poxa, acabou com o meu dia. Você vai dar esse poder para essa situação. Comece a enxergar com um olhar mais positivo. Aprenda, tire uma lição daquele momento, ressignifique aquele momento e aí você vai ver que a motivação ela vai ascendendo, né? Uma terceira dica, a gente trabalha nas nossas formações um conceito que é o modelo de ouro, que são pessoas que são referências para a gente em algum aspecto. Encontre o seu modelo de ouro, a sua referência. Veja o que essa pessoa faz para ela continuar motivada mesmo em situações que não dão certo ou não foram tão legais. Acho que esse é um ponto importante. Uma outra coisa assim que me ajuda muito na minha vida foi o seguinte ponto. Vamos pensar assim. Adote hábitos que vão te impulsionar a ter hábitos melhores. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu dei o exemplo da meditação logo cedo. Não foi fácil no início, por mais animada e motivada que eu estava no começo, mas o acordar cedo era um desafio. Ainda às vezes hoje. Só que este hábito de meditar de manhã faz uma diferença muito grande nos meus outros hábitos durante o dia. Eu percebi que eu comecei a me alimentar melhor, eu percebi que eu ficava mais animada, mais tranquila. Então, crie um hábito para que você consiga criar outros hábitos, que pode ser um exercício, pode ser leitura, pode ser tomar um suco verde, pode ser uma caminhada de 20 minutos no seu horário de almoço, por exemplo, ou de manhã, ou no final do seu dia. Mas crie hábitos que vão te auxiliar para a tua vida. Ok? Uma outra dica eu vou pensar como livro e como filme também para você. É uma sugestão. Um livro que eu gostei muito, que eu acho que tem a ver com o que a gente trabalha, porque fez me ajudar a pensar nos meus motivos, foi o livro Aprendizagens, da Gisele Bündchen. É um livro que eu achei muito tranquilo, muito fácil de ler, e ela traz a história dela, os motivos dela e tudo mais. E foi muito bom para minha reflexão. Então, fica como sugestão para você esse livro. E não esquece, gente, os motivos estão dentro de você. Tá aqui dentro do nosso coração. O que nós precisamos é, às vezes, nos silenciar, buscar as respostas que a gente necessita e agir. Lembra de outra coisa também. Não é motivação para ação. É a ação que gera atração. E aí, quando ficar forte, ninguém te segura. A tua determinação, a tua continuidade vai fazer com que os teus resultados apareçam cada vez mais. Ok? Que delícia, hein? Adorei conversar contigo sobre esse tema tão importante na nossa vida. Desejo que você tenha muito sucesso e que a gente se veja no nosso próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau.